A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Graças damos ao Senhor por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos tem concedido de estar na casa dele. É motivo de alegria para mim, para você. Hoje um dia muito especial, um dia de comemoração, de unidade no grupo das mulheres. Ontem já tivemos na casa da irmã Cideia, quinta-feira vamos ter novamente. Mês de dezembro é mês de festa, amém, querido? Você pode glorificar o Senhor por isso, porque nós estamos aqui na casa do Senhor em alegria, em unidade. Eu gostaria de pedir, que o Espírito Santo ele visitasse cada coração nessa manhã, que o Espírito Santo derramasse essa unção de alegria no seu coração. Você está precisando dela nessa manhã? Precisando que a sua vida seja alcançada por essa paz, por essa unidade, por essa unção que só o Espírito Santo dá. Então, que você venha abrir o seu coração nessa hora para receber do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 121. É uma palavra que vai falar sobre, aquela segurança, aquela guarda que o Senhor nos dá, aquela proteção. E eu quero profetizar ela para você. Salmo 121. Diz o seguinte: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. Olha de onde vem o seu socorro. Vem de alguém que fez o céu e a terra, que está sobre a sua vida, que está sobre a minha vida. Você recebe esse socorro do Senhor nessa manhã? O Salmo 3, ele diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ainda que os seus pés queiram vacilar, ainda que os seus pés queiram mudar a rota, eu quero profetizar para você: a casa do Senhor é o seu lugar, amém, querido? Não deixe que nada venha fazer com que os seus pés vacilem, porque não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, glória a Deus. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aplauda fortemente o Senhor, porque o guarda de Israel, ele não dorme, ele não vai deixar que o seu pé vacile. Então eu queria te convidar a orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido, Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra nessa manhã. Ó Deus, que já começa, Senhor, a trabalhar no nosso coração. Ó Deus, já começa, Senhor, a encher o nosso espírito de alegria no teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós te agradecemos por essa manhã linda de estarmos na tua casa. Ó Deus, eu quero te pedir, visita, Pai, os corações. Senhor, aquele que de repente nessa manhã pensou: Deus, não vou à tua casa. Ó Deus, mas que rompeu com os seus próprios limites, Pai, e está aqui para adorar o teu nome. Deus, que o teu filho, a tua filha, Pai, seja visitada pela tua presença. Ó Deus, que seja derramada uma unção de ânimo, Senhor, uma unção de alegria, de gratidão. Pai, obrigada pela nossa vida, Pai, pela vida da nossa família. Pai, obrigada pela saúde, Pai, porque sabemos, Senhor, que muitos gostariam de estar aqui, mas às vezes agora estão até num leito de hospital. Deus, mas nós cremos que até ali o seu cuidado está. Senhor, sabemos que tudo tem um propósito, Deus. Por isso louvamos o teu nome por esse dia maravilhoso. Pai, receba, Senhor, o nosso culto nessa hora. Senhor, receba como um cheiro suave. Pai, que nós venhamos a entregar a Ti, Senhor, aquilo que de melhor nós temos dentro de nós. Receba a nossa adoração. Receba, Pai, o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Antes da gente começar a louvar, eu queria fazer um agradecimento aqui a todos aqueles que puderam estar presentes no sepultamento da minha mãe, e mesmo aqueles que não puderam estar, mas estiveram orando por nós, por mim, pela minha família. Eu agradeço de coração, eu me senti abraçado, eu me senti amparado por essa igreja, e eu agradeço de coração. Amém? Vamos adorar ao Senhor. A presença de Deus é real nesse lugar. Vamos adorá-lo, exaltar o nome dEle, porque a coisa mais maravilhosa é quando a gente está na presença de Deus e a gente começa a adorar, a gente começa a exaltar o nome dEle, e a gente começa a sentir essa presença gloriosa, a gente começa a sentir a movimentação do Espírito Santo no nosso meio. Louvado seja o Teu nome, Senhor, louvado seja o Teu nome. Tua presença é real aqui nesse lugar. Sentimos a Tua presença, Senhor. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Tua presença é real. Aleluia. Aqui nesse lugar. Tua presença é real. Tua presença é real aqui, Senhor, nessa manhã. E nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença. Queremos, Senhor, sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Necessitamos, ó Deus, da Tua presença. Necessitamos, ó Deus, Senhor, de Te sentir a cada instante, a cada momento. Aleluia, Te louvamos, ó Deus. Então adorarei, cante isso com todo o teu coração. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei,
somente a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós nos rendemos, ó Deus, diante de Ti. Nós nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença. Porque não existe outro Deus, Senhor, além de Ti. E nós queremos, Senhor, nesta manhã adorar o Teu nome, louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome. Receba, Senhor, a nossa adoração, ó Deus, nessa manhã. Aleluia. Aplauda ao Senhor, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-Te, vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-Te, vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados. Vim para adorar-Te, vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia. Nosso Deus é o Deus que pode ser a maior tempestade que pode assolar a nossa vida, mas Ele é aquele que está lá e estende a mão e te tira lá das profundezas. Ele te puxa, Ele te faz submergir, Ele te traz de novo para poder respirar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvar esse Deus, como é bom adorar esse Deus. Aleluia. Você que está aí no seu lugar, aproveita esse momento para adorar o teu Deus. Aproveita esse momento para exaltar esse Deus. Você veio aqui para isso. Você veio aqui para adorá-lo. Você veio aqui para exaltá-lo. Então faça isso nessa manhã. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. É Ele quem te guia. Se a tempestade Nenhuma tempestade vai conseguir te derrubar. me alcançar, Não temas. tu és Ele fala para você nessa manhã: não temas, eu sou contigo. Eu sou o teu abrigo. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o mar
Tu és pra mim, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa, nessa manhã, continuar com essa adoração ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Não deixe que nada te distraia. Mas que você possa, nessa manhã, colocar teu pensamento no Senhor e adorá-lo, ainda que seja em espírito. Mas continue adorando a Ele nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém, igreja. Vamos continuar adorando a nosso Deus em oração. Vamos orar, falar com o Senhor. Fala com Deus como se fosse o teu Pai. E é o que Ele é verdadeiramente. Aquele Pai que você tem intimidade para falar com Ele. Aquele Pai que você pode se chegar até Ele e contar para Ele tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que está no mais profundo do seu coração. Aquele Pai que você não precisa marcar a hora. Que a qualquer momento, seja qualquer horário da sua vida, qualquer coisa que você estiver passando, você pode contar com Ele, para Ele. Você não precisa esperar o momento certo. Eu vou esperar o momento certo para falar com meu Pai. Não, é qualquer momento, é em qualquer situação, é qualquer circunstância. Esse problema eu não posso contar para o meu Pai. Você pode sim. Você pode contar para Ele esse problema. Essa causa, ela é muito difícil para o meu Pai. Não é não. Essa causa não é difícil para o teu Pai. Esse problema não tem jeito. Esse problema tem jeito sim, porque o teu Pai, Ele é todo poderoso. O teu Pai é dono de todas as coisas. O teu Pai é o Criador do universo. É o Deus que vê todas as coisas, que sonda o nosso coração nesta manhã, que tem nos sustentado, que tem se agradado do seu povo. Esse é o teu Pai, esse é o nosso Pai que está aqui nesta igreja, que está se fazendo presente nesta manhã, e está dizendo para você: filho, filha, fala comigo, conta para mim, se você precisa, fala comigo. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta presença. Queremos te agradecer, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor, Pai, tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelo teu carinho, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor Deus, para conosco. Senhor, como o Senhor tem, Senhor Deus, nos ajudado nas horas mais difíceis. Pai, como tem sido bom conversar contigo, Pai, falar com o Senhor todos os momentos da nossa vida. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para te agradecer, para louvar e bendizer o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, nesta manhã. Senhor, eu te peço, Senhor, Pai, visita os nossos irmãos, visita, Senhor Deus, aquele, Pai, que está precisando do teu socorro nesta hora, Pai. Visita, Pai, Senhor Deus, com o milagre da cura. Senhor Deus, visita com o milagre da restauração, com o milagre da salvação neste lar, nesta casa, Pai, nessa situação. Meu Deus, com o milagre da provisão, Senhor. Deus, Senhor, existem muitas coisas ainda que os teus filhos precisam, Pai, colocar diante de ti. Muitos, Senhor Deus, estão clamando ainda por uma causa, Senhor. E nós, Senhor Deus,
sabemos, Pai, que o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que opera milagres, o Senhor é Deus que visita, o Senhor é Deus, Pai, que faz o impossível acontecer na vida dos teus filhos. Ah, Deus amado, Deus querido, nós entregamos nesta manhã o nosso louvor, a nossa adoração, Pai amado. Senhor, nos ajuda cada dia, Pai, a caminharmos, Senhor Deus, contigo, caminharmos, Senhor Deus, pela fé, em direção ao alvo, Pai, que o Senhor tem proposto para nós. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai, Senhor Deus, a cada manhã, Senhor da glória, vai mudando, Pai, aquilo que está no nosso coração, vai tirando, Pai, aquele sentimento, Pai, que traz, Senhor Deus, algo ruim, Senhor Deus, para nós, todo sentimento de tristeza, Senhor Deus, toda angústia, toda preocupação, Senhor, toda ansiedade, que todo esse mal venha cair por terra, Senhor Deus, que a cura chegue neste lugar, neste momento, Pai, nesta hora, Senhor Deus, que a cura venha invadir este lugar, seja a cura, Senhor Deus, na alma, seja a cura, Pai, no corpo, Senhor, aqueles que estão precisando, Senhor Deus, dessa cura, Pai, nós clamamos a Ti nesta manhã, Pai, nos renova, Senhor, que possamos sair daqui, Pai, cheio da Tua presença, que possamos sair daqui, Pai, com o nosso pensamento transformado. Ah, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome por todas as coisas, Pai. Muito obrigada, Pai, pela Tua igreja. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta casa, por cada trabalho, Pai, que tem sido feito aqui neste lugar, por cada vida que tem entrado aqui neste lugar, Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã por tudo, Pai. Você pode dizer amém, e você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, querido. Você pode se sentar um pouquinho nessa manhã maravilhosa que nós estamos aqui na presença do Senhor. Nós agora vamos falar para você sobre as programações que a gente tem aqui na igreja. E em seguida nós teremos a palavra de oferta com a reverenda Tânia. Eu gostaria que você ficasse atento, porque a sua igreja tem uma programação bem cheia, né? Hoje, após esse culto, nós teremos a EBD às 10 horas. Todos os domingos nós estamos ali estudando a palavra do Senhor e tem sido bênção. Então eu quero só aproveitar rapidinho e pedir para você que não está ainda em alguma classe, que você venha se matricular em alguma classe para você aprender a palavra do Senhor. Nós temos classe das mulheres, classe dos homens, classe dos jovens, classe das senhoras, classe das crianças. Então seja muito bem-vindo, fale com qualquer um membro aqui que ele vai saber te direcionar para você falar com a pessoa para a sua classe. Amém, querido? Não fique de fora, é um momento de integração. À noite nós teremos culto de louvor e adoração às 18 horas. Todos os domingos nós temos. Culto de jejum e oração toda terça e quinta de 8 às 9. Se você pode, se você tem essa oportunidade para separar essa hora, venha estar aqui conosco, porque é uma bênção. Estamos ali orando, intercedendo. Nessa terça também, toda terça, né? Nós temos culto de manhã e à noite. Nessa terça vai ser a diaconisa Isis Simões, então vamos ter aqui uma pregadora de fora, né? Então vamos estar aqui, gente. Não vamos lá chegar aqui e achar que a igreja não tem gente não, porque você está aí florido, amém? A igreja está florida, então que terça-feira você esteja aqui. Dia 15 de dezembro, a próxima quinta, nós vamos ter uma confraternização de fim de ano na EdSab. Todas as quintas nós temos estudo. Eu acho que até que vai ter um pouquinho de estudo, mas vai ser a nossa confraternização, então você é muito convidado, você é bem-vindo. A gente está fazendo, cada um que puder trazer um pratinho, né, ou doce, ou salgado para contribuir, é um momento nosso, não precisa ser muita coisa, basta um pratinho. Aí se você fala assim, mas eu não tenho condições, não tem problema, venha a si mesmo, você é muito bem, será muito bem recebido. Domingo que vem, dia 18, nós vamos ter à noite a cantata das crianças, né? E assim, gente, a cantata da igreja, né? E as crianças estarão
ministrando aqui. Nós havíamos dado um anúncio que iria mudar a data para 19h30, mas essa mudança foi revista porque a final da Copa vai ser acho que às 12 horas, né? Até porque a gente está fora da Copa também, né? Mas, infelizmente, mas a gente vai ver que nós somos brasileiros, a gente gosta de futebol, mas você vai poder ver meio-dia e às 18 horas. Preste atenção, tá, gente? Para não ter, assim, a gente se confundir. Não vai mudar nada. Dia 18, a cantata se inicia às 18 horas, amém? Temos mais? Todas as segundas-feiras nós temos aqui Mimos e Encantos, que é um trabalho feito pela reverenda Tânia, né, de artesanato, onde tem as pessoas que gostam, que vêm participar, serve até como uma terapia, a gente sempre fala isso. Então, se você tem essa afinidade, se você gosta desse trabalho, você vem, vai ser bem recebida. A diaconisa ensina aqui várias coisas, né? Dia 20 entramos de férias só em fevereiro. Ah, tá. Então tá, gente. Dia 20 vai encerrar. Ainda tem dia 20? Tem. Dia 20 tem, mas aí encerra, entra de férias, só volta em fevereiro. Temos a escola de judô Daniel Reis. Aulas a partir de R$50 é para adulto e é para criança também. Temos aqui o telefone dele, mas qualquer coisa pode falar com qualquer um de nós, é filho da Lígia. Você pode entrar, não sei se vai ter recesso, né? Mas eu acho que não, né? Não tem recesso, então você continua exercitando, porque exercício não pode parar. Bom, gente, a gente vai... o Capães, né, tá parado, tá de licença, né? E vamos começar também agora aqui um curso musical, de ensino musical. Mas o Wanderson, ele vai falar sobre isso, é sobre isso que ele vai falar, né? Então, estou passando para o Wanderson aqui. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Então, a gente está com esse novo projeto aí para o ano que vem, de ensino musical, de formar músicos e musicistas também para a casa do Senhor. Deus colocou esse projeto no meu coração, no coração de Jael. Outras pessoas também aprovaram, abençoaram. E essa semana a gente falou com o Heavy sobre isso, de abrir para toda a igreja. No caso, é voltado para jovens e adultos. Então, a gente vai fazer uma pequena entrevista, assim. A gente vai conversar com a pessoa, ver se ela está interessada. É interessante também que, caso a pessoa tenha um chamado, tenha alguma coisa, ou para o Ministério de Louvor mesmo, ou alguma coisa que Deus colocou no coração, pode falar com a gente que a gente vai acolher vocês. E vamos incluir vocês aí nesse projeto para o ano que vem. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, pode falar comigo ou com o Israel. Tudo bem? E é isso. Amém. Glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Nós vamos fazer o nosso ofertório. Você que já pegou sua oferta, você que já vai devolver o seu dízimo, e você que não tem também nesta manhã, fique de pé. Estaremos orando e logo em seguida as irmãs estarão recolhendo em nome de Jesus. Todos ficam de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, mais uma vez por esta manhã. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem deixado faltar o alimento na nossa mesa. O Senhor não tem deixado faltar o alimento na nossa despensa. O Senhor não tem deixado faltar o dinheiro para pagar as contas, Senhor, de muitos aqui, Senhor. Ó Pai, certamente, Pai, aqueles que ainda estão preocupados, Senhor Deus, com algo que tem que pagar. Senhor, meu Deus, eu creio na Tua provisão divina, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita cada lar aqui representado, visita cada família, visita cada trabalhador, Senhor, em nome de Jesus. Pai, toma, Senhor Deus, a cada um e abençoa, Pai, de uma forma grandiosa para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém, glória a Deus. As irmãs estão passando e você pode se assentar em nome de Jesus. Espírito,
enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Eduardo. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que o seu coração esteja aberto para receber do Senhor. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos interceder pela vida dele, porque com certeza ele já se colocou nas mãos do Senhor. Aquilo que Deus falou no coração dele será comunicado agora para nós. Então que você esteja com seu coração aberto para receber do Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, Senhor, eis aí o teu filho, Pai, nesse momento, Pai, para fazer, Pai, a explanação da tua palavra. Senhor, nós cremos, Pai, que aquilo que o Senhor comunicou no coração dele, Senhor, será exposto para a tua igreja nessa manhã, que tu venha usar o teu filho, Senhor, como tu tens feito de forma contínua, Senhor. Seja com ele, seja conosco, receba, Senhor, agora a nossa adoração e que nós venhamos receber de ti aquilo que tu quer comunicar a cada um especial nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastora. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? A igreja pode se assentar. O que o Espírito tem proposto para nós esta manhã é falarmos do ministério de dois homens. Um antecessor, o outro sucessor. Um que teve a honra e o outro que teve a dupla honra. E o que nós iremos aprender com esses homens é o que nós temos feito com o nosso ministério. Como nós temos exercitado o ministério que Deus tem colocado em nossas vidas. A igreja é uma igreja que tem aprendido e que já tem ciência de que não tem por que você falar assim, eu não tenho um ministério. Isso não existe. Se você faz parte do corpo de Cristo, um ministério dele para a sua vida existe. E esse ministério é necessário ser colocado em prática. Obrigado, não. Ser colocado em prática. Então nós precisamos entender de que nós estamos rompendo esse ano de 2022 pela misericórdia do Senhor, meus amados. Muitas guerras, muitas lutas, muitas palavras proféticas vistas diante dos nossos olhos. E estamos preparados, se assim Deus permitir, para entrarmos no ano de 2023 e continuarmos nesta batalha em favor e em prol do reino do Senhor. E Deus tem muito para te usar.
o que nós precisamos entendermos, o que nós temos falado, o que nós temos esclarecido da parte de Deus para a igreja. Nós precisamos estarmos focados, nós precisamos estarmos unânimes, ou seja, com um só pensamento. Nós precisamos estarmos em unidade. Um reino dividido, ele não subsiste. Então nós precisamos estarmos juntos. Não importa o que Deus tem colocado para a sua vida. O que eu quero dizer para você esta manhã, através da pessoa do Espírito Santo, de que nós precisamos ouvirmos mais, falarmos menos e agirmos muito mais ainda. Nós precisamos pararmos de ficarmos criticando e ficarmos intercedendo e orando pela vida do nosso irmão, assim como o nosso irmão também tem que interceder e orar pela sua vida. Assim nós seremos fortes, nós estaremos com um contexto e ciente de que o propósito do Senhor será cumprido nesta igreja. Você crê nisso, igreja? Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, no capítulo 2. Nós vamos estar lendo dos versículos 1 a 8. Segundo livro de Reis, capítulo 2, os versículos de 1 a 8. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Você pode glorificar ao Senhor? A minha oração é que diminua eu e que cresça o Senhor. Nós estamos aqui falando de dois homens tremendamente usados por Deus. Dois históricos, dois legados para o povo de Deus. Não depende o tempo que nós estaremos aqui. Esse legado permanece para nossas vidas. Nós vemos Elias, aqui como foi dito, ele saiu de Gilgal, partindo para Betel, porque Deus já tinha colocado nele um propósito. Deus já havia colocado no coração de Elias de que ele seria arrebatado. E quando eles partiram, Eliseu partiu com ele. Eliseu passou a acompanhar Elias a partir do 4º ano antes da morte do rei Acabe.
Mas ele já conhecia todos os feitos que Deus tinha feito na vida de Elias, que passou a ser o seu Senhor. Por isso que nós observamos aqui de que o Senhor, quando fala de Jeová, estava tudo com letra maiúscula. E quando falava do Senhor Elias, falava com letras minúsculas. Então nós observamos de que ele começou a acompanhar o ministério. Porque ele recebeu da unção, ele recebeu o chamado através de Elias, pelo qual Deus havia colocado no coração dele, para que chamasse Eliseu para esse ministério profético. O ministério profético também é um dos ministérios de Jesus, e nós entendemos que o ministério profético é aquele que recebe da parte de Deus para levar ao povo. E nós observamos de que quando Elias já havia ouvido falar das manifestações de Deus na vida de Eliseu, havia ouvido as manifestações de Deus na vida de Elias, ele já havia compreendido o que tinha passado num dos maiores eventos, no capítulo 18 de 1 Reis. Quando o profeta Elias chamou todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas dos postes ídolos, e fez um grande desafio a eles. Querendo dizer o seguinte: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um holocausto, nós vamos pegar um novilho, nós vamos ofertar a Deus. Aquele Deus que vier e consumir com fogo, esse verdadeiramente será Deus. O que Elias estava querendo dizer com aquela ação ali é muito em prol da igreja, é muito em prol do povo. Por que ele estava querendo dizer com isso? Até quando ficais cocheando entre um Deus e outro Deus? O que nós devemos entender? Nós devemos servir somente a Deus, adorar somente a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente ao nosso Deus. E ali Elias falou: até quando vocês vão ficar cocheando entre um Deus e outro Deus? Então façam o seguinte: façam uma vala, pega um novilho, corta ele em pedaço, coloca a lenha e chama o Deus de vocês aí. E ficaram ali. A Bíblia fala que começou pela manhã os profetas de Baal, chegou até meio-dia, e eles ficaram chamando o nome dos deuses dele, os deusinhos de D minúsculo, e nada acontecia. No entanto que Elias, ele começou a debochar dele, mas em espírito. Ele não estava ali subestimando o inimigo. Ele disse para os profetas: olha, eu acho bom vocês falarem um pouco mais alto, porque possa ser que o seu Deus esteja dormindo, possa ser que ele esteja viajando, possa ser que ele esteja meditando. Então falem mais alto para que ele possa ouvir e atender o pedido de vocês. E aqueles homens já estavam desesperados, eles já estavam se cortando com navalhas. O sangue já estava aparente, o sangue já estava caindo. E chegou até o horário da tarde, da oferenda, e nada de acontecer. Porquanto entrou a ação de Elias naquilo que Deus havia colocado na vida daquele homem. E Deus colocou assim para Elias: olha, pega um novilho e prepara para mim. E Elias foi e preparou aquele altar que estava quebrado. Nós precisamos entender de que o altar do Senhor não pode estar quebrado. Se eu e você temos que restituir o altar do Senhor, que assim seja. Então, quando ele viu que o altar estava quebrado, ele pegou 12 pedras, representando justamente as 12 tribos de Judá, de Israel. E ali ele colocou o sacrifício novilho, ele colocou a lenha. Mas não ficou somente por isso, meus amados, porque seria fácil demais colocar fogo naquele sacrifício, ou descer fogo para que queimasse aquele sacrifício. E ele pediu que jogassem ali 4 botijas de água sobre o holocausto e sobre a lenha. E assim foi feito. Mas não ficou por aí, meus amados. Elias disse novamente: jogue novamente, e assim foi jogado. E não ficou por aí, meus amados. Elias foi e falou novamente: jogue novamente. E foi jogada água sobre o holocausto e sobre a lenha. Você sabe o que é isso, meus amados? Você conseguiria acender um fogo, um carvão molhado? Quando Deus coloca um desafio para você, você não tem que temer. O que cabe a você é cumprir. A vala que estava feita
em torno do holocausto já estava cheio d'água pela quantidade de água que foi jogada. E ali veio uma oração simples. Senhor, mostre para esses aí que há Deus em Israel. Você pode glorificar ao Senhor? Mostra para esses profetazinhos aí que existe Deus em Israel. Igreja, existe Deus na sua vida. E quando ele começou a orar, ele falou assim: Senhor, que desça fogo do céu e que consuma o holocausto. E o Senhor atendeu, e de que Elias declarou, falou assim, para que eles possam saber que eu sou o teu servo. É assim que nós precisamos estarmos diante desse mundo. Esse mundo precisa saber que nós temos um Deus e que nosso Deus tem estado em nosso favor. E assim, quando ele orou, desceu o fogo do céu, consumiu aquelas oferendas, a ponto das pedras já não existirem, da terra já não existir, de tudo ter sido consumido, porque foi oferecido a Deus. E falou a Bíblia, e relatou para mim e para você, de que todos ali colocaram seu rosto ao pó e declararam verdadeiramente a Deus em Israel. No capítulo 19 nós vemos o chamado de Eliseu. Elias foi e colocou a sua capa sobre ele e chamou ele. Eliseu sabia a grande responsabilidade que tinha, assim como eu e você temos uma grande responsabilidade. Igreja, eu não estou aqui falando somente para líderes, mas do membro maior ao membro menor do corpo de Cristo. Se nós formos bom liderados, nós seremos bom líder. E você, em alguma área da sua vida, você tem uma liderança a ser cumprida. Em alguma área da sua vida, você tem uma liderança a ser cumprida. Então, se você é um bom liderado, você será um bom líder. E quando nós vemos e chegamos agora sim no capítulo 2 do texto que nós lemos, nós observamos de que quando eles saíram de Gilgal, Elias não falou com Eliseu, simplesmente falou, estou indo, e Eliseu o acompanhou. No meio do caminho, Elias virou para Eliseu e disse assim, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu virou para Elias e falou assim, nananina não, assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Sabe o que é isso, igreja? Sabe o que é a visão que o Espírito Santo está dando para a igreja esta manhã? Eu preciso respeitar a autoridade que Deus colocou na minha vida ou sobre a minha vida. E eu quero lhe dizer que por mais que no final não dê certo, eu não tenho que ficar apontando nem acusando. Muito pelo contrário, eu tenho que chegar naquele que é meu líder e falar assim, olha, não vamos desistir, não vamos parar, mas vamos prosseguir porque nós vamos alcançar aquilo que Deus tem proposto para a igreja. Nós não estamos sendo chamados para nos dividirmos. Não é isso. Quando Deus chamou a mim e chamou a você para que nós estejamos numa junção, numa unção, numa conexão, num só propósito, numa só unidade. Eliseu sabia o que estava para acontecer. Porque assim como Deus já havia falado com Elias, Deus também já havia falado com Eliseu. E observe alguma coisa, todo o texto que nós lemos, Betel, Jericó e Jordão,
os 3 lugares que Deus mandou Elias ir, todos os 3 lugares, a reação foi a mesma. E nós observamos que ali disse que chegou os filhos do profeta Elias. Você pode colocar aí e considerar os discípulos de Elias. Você pode considerar os profetas que foram e aprenderam com Elias. E quando eles chegaram em Betel, no entanto que os filhos de Elias, os discípulos de Elias foram até Eliseu e assim declararam: tu sabes que hoje Jeová, o Deus dos exércitos, irá tomar o teu Senhor diante de ti, sobre a tua cabeça? Então, o que nós entendemos com isso? Porque os filhos de Elias já sabiam, porque Deus havia revelado para eles. E nós também entendemos de que Eliseu também já sabia, porque Deus havia revelado para ele. Porque ele disse assim para os filhos de Elias: eu bem o sei, calai-vos. Sabe isso que quer dizer, meus amados? Aquilo que Deus tem falado contigo e tem falado com outros dos seus irmãos, é para que vocês entendam que há uma concordância e há uma ordem da palavra de Deus para que nós possamos caminharmos juntos e não separados e não dividindo ministérios. Nós precisamos unirmos os ministérios, porque todos eles são importantes para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. E ali ele declarou: eu também bem o sei, calai-vos. Esse calai-vos é que nós precisamos entender. Muitas vezes estamos falando coisas que não têm necessidade. Então, tem hora de se calar sim, cale-se. Se foi Deus que mandou, foi Ele que mandou, é Ele que vai falar. Mas fico falando muito. Fico enchendo o ouvido de outros, de muita coisa que não tem necessidade, que não edifica o Espírito Santo e que não agradece o Espírito Santo. E que entristece. Então, se Deus falou, está falado. Amém, igreja? Se Deus falou, está falado. E quando eles saíram de Betel, Elias falou para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me mandou para Jericó. Eliseu falou assim: não, meu Senhor, eu não vou ficar aqui não. Assim como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não te deixarei. E sabe o que aconteceu quando chegaram em Jericó? Os filhos, os discípulos de Elias chegaram até Eliseu e falaram assim: tu sabes, já são outros, hein? Não são os mesmos filhos, os mesmos discípulos. E disse para Eliseu: tu sabes que o Senhor tomará o teu Senhor diante de ti, diante sobre a tua cabeça? Ele falou assim: bem sei, calai-vos. Aí vocês pensam que para por aí? Elias saiu de Jericó e foi para o Jordão. E ali 50 profetas estavam acompanhando ele, só que eles pararam uma certa distância. Mas antes que eles chegaram no Jordão, Elias pronunciou para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me mandou ao Jordão. Sabe o que é isso, amada igreja do Senhor? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no teu coração. A gente não pode abandonar o barco. A gente não pode deixar aquilo que Deus colocou para mim, para a sua vida, que tem que acontecer, deixar de acontecer. Então, muitas vezes nós estamos falando assim: não vou não. Não quero não. Estou cansado. É muita coisa. É isso e aquilo. Ei, meus amados, Jesus em nenhum momento falou isso indo para a cruz do Calvário por mim e por você. Ele não falou isso. Ele foi cumprir o propósito de morrer naquela cruz para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E quantas vezes, eu não estou falando aqui de ativismo, não é isso que eu estou te falando. Eu não estou falando que você tem que deixar sua família, deixar o seu trabalho. Mas honre a Deus. Faça aquilo que Ele colocou para que você faça, porque é você que tem que fazer. E Eliseu em nenhum momento recuou. Ele falou assim: não, meu Senhor, eu vou contigo.
E eles chegaram diante do Jordão. A Bíblia diz de que Elias pegou o seu manto, dobrou e tocou nas águas, feriu as águas. E as águas se abriram. E eles atravessaram com os pés enxutos, secos. Eu não sei qual é o mar que está diante da tua vida. Mas o que você tem que entender, de que através da tua vida, Deus vai abrir o mar. As águas ficarão um de um lado, outro de outro. E você passará com os pés enxutos. Quando eles atravessaram, seguindo um pouco mais adiante no texto que nós lemos, Elias já sabia o propósito que tinha para Eliseu, mas ele perguntou. Muitas vezes ele é perguntado, e você fala assim, eu não sei se é meu ministério, não sei se é isso que Deus quer para a minha vida. Claro que você sabe, porque Deus é Deus. Ele não vai falar com outra pessoa antes de falar com você. Então, Elias perguntou, Eliseu, o que tu queres? O que tu queres de mim? Eliseu falou assim, eu quero a dupla unção sua. Eu não quero somente a tua unção, eu quero a dupla unção, eu quero o dobro da tua unção. Não é fácil o que Eliseu pediu a Elias. Sabe o que Elias falou para Eliseu? Olha, dura coisa tu pediste. Sabe por quê? Porque Elias, ele percebeu o que ele passou. No entanto, de que quando Elias, voltando um pouco mais atrás, ele derrotou todos aqueles 450 profetas, e mais os 400 profetas dispostos ídolos, que todos eles foram mortos, ele entrou em um momento de depressão. Ele foi para uma caverna. Aí viu Deus no silêncio e falou com ele. Que Deus não estava no fogo, não estava no vento, não estava na tempestade. E é assim que Deus faz comigo e contigo. Deus fala na mansidão. Então, ele sabia o que tinha passado. E ele falou para Eliseu, dura coisa tu pediste. Aí, meus amados, começa o ministério de Eliseu. Porque ele recebeu aquilo que ele pediu. Sabe por que ele recebeu? Porque Elias disse o seguinte para ele, olha, se você vê diante dos seus olhos eu ser arrebatado, você receberá o que você está pedindo. Mas se você não vê com os seus olhos, você não receberá. E o que a Bíblia diz? Que veio carros, cavalos de fogo e no redemoinho separou Elias de Eliseu. E Eliseu foi elevado aos céus. Você pode glorificar a Deus? Diante dos olhos, eu falei Eliseu, é porque a gente sempre... Elias foi elevado aos céus diante dos olhos de Eliseu. Então, ele recebeu, porque aquilo que foi profético para a vida dele aconteceu. Aí sim começa o ministério de Eliseu. O primeiro milagre foi ele ter visto o arrebatamento. O segundo milagre foi ele ter recebido a dupla unção. E ele pegou ali o manto que ficou de Elias. E quando ele voltou, nós já observamos de que o mar já havia se tornado uníssimo. As suas águas já tinham enchido. Ou seja, Eliseu foi, pegou o manto e falou diante do mar, ó Deus do meu Senhor Elias, onde quer que você esteja. E ele foi e tocou as águas, e as águas se abriram. E quando ele atravessou o Jordão e chegou do outro lado a Jericó, os profetas que ali ficaram, os 50 profetas,
chegaram até Eliseu e já entenderam que em Eliseu havia a unção de Elias. E olha o que aconteceu. Olha o que nós precisamos entender em detalhes o que o Espírito quer dizer à igreja. Antes de Elias ser arrebatado, aqueles filhos, aqueles discípulos, já sabiam, já estavam declarando de que iria acontecer com Elias. Mas quando Eliseu voltou e atravessou o Jordão, o pensamento deles já não era o mesmo. Sabe o que nós devemos entender, igreja do Senhor? Quando Deus coloca uma proposta para mim, para a sua vida, eu não tenho que recuar, eu não tenho que ficar trazendo aquilo que satisfaz os meus desejos ou as minhas vontades, ou que eu acho que tem que ser do meu jeito. Eu vou lhe explicar por quê. Porque quando ele atravessou, aqueles profetas, aqueles discípulos, aqueles filhos de Elias chegaram até Eliseu e declarou assim: você quer que nós vamos até ele para buscar ele? Possa ser que ele esteja em algum monte. Eles perderam o foco. Porque o Senhor não arrebatou Elias para colocar num monte ou colocar num canto, mas para elevar os céus. E Eliseu falou, tipo assim, não vá. Mas eles foram insistentes. Você já viu quando nós somos insistentes? Quando a gente procura o líder, ouve aquilo que Deus usou para falar com o líder e falar conosco, mas nós, desobedientes, porque não ouvimos o que queríamos, e vamos falar assim, não, mas eu vou fazer. Então, para que você foi procurar o líder? Para que você foi falar com Deus? Para que Deus falasse contigo? Aí eu falo, Deus responde, o líder vai, usado por Deus responde, mas não é isso. Eu vou fazer da minha forma. E aqueles 50 profetas foram lá e voltaram até Jericó, aonde Eliseu ficou, porque Eliseu não saiu de lá. E eles falaram assim, meu Senhor, não encontramos. Sabe o que Eliseu falou para eles? Está na Bíblia. Disse assim, eu não falei para vocês? Eu não falei para vocês? Igreja, não tem porquê eu e você queremos quebrarmos a cara. Se desculpa essa expressão, rosto. Não tem porquê. Nós temos um Deus a qual nos orienta, a qual nos mostra qual é o caminho, a qual nos mostra o que nós devemos fazer. Então não tem que ser aquilo que eu quero, o caminho que eu quero, a trajetória que eu quero, mas é aquilo que Ele quer. E agora nós vamos passar por alguns milagres, além desses que eu já falei, da questão de Eliseu ter visto Elias ter sido arrebatado, dele ter recebido a dupla unção, dele ter atravessado ali o Jordão, dele ter chegado em Jericó, de ter aconselhado aos profetas que não saíssem dali, porque Elias já havia sido elevado aos céus. Aí a gente começa a ver outras situações, como a gente observa na questão que ele tornou as águas de Jericó saudáveis, porque aquelas águas não eram potáveis, elas eram amargas. Então, ali ele fez um grande milagre, ele fez com que tivesse vida, que passasse a ter vida. Entenda alguma coisa, amados, por isso que a Bíblia diz que nós devemos beber da água que é Jesus, porque a água tem vida, aonde tem água existe vida. E aqui nós observamos que ele fez aquelas águas saudáveis, aquelas águas que estavam estéreis, agora seria águas produtivas. Nós observamos, meus amados, que 42 meninos, 42 jovens zombaram de Eliseu, chamando ele de calvo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, o problema aqui não era a calvície, o problema é de que eles estavam mexendo com o homem de Deus. Então entenda alguma coisa, homem e mulher de Deus, aquele que mexer contigo não está mexendo contigo, mas está mexendo com Deus que você serve. Sabe o que aconteceu com esses 42 jovens que zombaram de Eliseu? Saiu uma ursa e devoraram todos os 42 jovens. O capítulo 3, a gente vê que ele prediz a vitória sobre Moabe.
No capítulo 4, a gente vê que Eliseu, ele aumenta o azeite de uma viúva, ou seja, essa viúva estava sendo importunada, ou seja, sendo cobrada, e ela não tinha nada. E depois de Eliseu ter partido para essa viúva, ele fez um grande milagre. Ele fez com que o azeite fosse multiplicado. No entanto, que essa viúva teve que arranjar vasilhas e vasilhas para que elas fossem enchidas, e todas elas foram enchidas, a ponto de precisar de mais vasilhas ainda. É assim que Deus vai fazer na sua vida se você for obediente a Ele. É assim que Deus vai fazer na sua vida se você exercitar o ministério que Deus tem colocado na tua vida. Eu quero aqui repetir, o ministério que Deus colocou na sua vida não é meu, é seu. Então cumpra o ministério que Deus colocou na sua vida. E o teu cálice irá transbordar. Eliseu falou para essa viúva, agora vai e vende e pague toda a sua dívida. E assim aconteceu. Ainda no capítulo 4 nós vemos uma história muito linda que fala a respeito de Sunamita. Quando nós vemos que ali Eliseu foi usado para Sunamita, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que tinha uma condição boa, mas que ele disse, olha, Deus lhe dará um filho em suas mãos. Aquela mulher sabia que não tinha condições para isso, porque o seu marido já era de idade avançada. Ou seja, ela pegou e disse ao Senhor, não minta para mim, mas quando Deus usa você para que você venha falar para outra pessoa, o que você tem que entender é que você não tem que se calar, mas você tem que falar. Você tem que falar. E quando passou o tempo determinado, aquela mulher teve um filho. E nós entendemos nessa história de que esse filho veio a morrer, mas de que Deus usando Eliseu, esse filho veio a ter vida. Se Deus quer usar você para que haja cura, Ele vai usar. Se Deus quer usar você para que venha ter uma família reconciliada, Ele vai te usar. Se Deus quer te usar para que vidas venham se ressuscitar, Ele vai te usar. O capítulo 5, nós vemos Naamã sendo curado. Naamã, o braço direito do rei da Síria, porém um homem valente, um homem vitorioso, porém leproso. Eu não quero aqui entrar nesse detalhe dessa história, mas o que acontece? Esse homem foi curado pela palavra que Deus colocou na boca de Eliseu. Mergulhe 7 vezes. E assim foi feito e aquele homem saiu curado. O detalhe, amados, que quando Deus muitas vezes fala conosco, que a gente não quer fazer nenhuma vez. Nenhuma vez. Quanto mais 7 vezes. Então entenda, se é 1000 vezes que o Senhor mandou você fazer, faça. Faça. Depois de tudo aqui relatado, eu quero dar ênfase no capítulo 6 do 2º livro de Reis. Nós vamos ver aqui o ministério, uma unção e o exercício desse ministério. Primeiro, já começa o capítulo 6, é Eliseu exercitando outro milagre, fazendo com que o machado flutuasse das águas, porque caiu de um trabalhador, o machado não era dele, o machado naquele período não é tão barato como você chegar no material de construção e comprar hoje, e caiu, ele ficou preocupado, ai meu Senhor, o machado caiu. Então vocês imaginem um ferro subir e ficar flutuando, foi isso que aconteceu. Mas não é aqui que eu quero detalhar, eu quero me ater a partir do versículo 8. Após a cura de Naamã, o rei da Síria deu uma trégua a Israel. Vamos trazer esse contexto para nossas vidas? Aquele que está sendo usado pelo inimigo, ele pode até dar uma trégua em te perseguir.
Mas se ele continuar sendo usado pelo inimigo, ele vai querer continuar te perseguindo. Depois de que Naamã foi curado, o rei da Síria deu uma trégua contra Israel. Mas passou o tempo e a partir do versículo 8, nós começamos a perceber outra investida do rei da Síria contra o rei de Israel. E olha o que o rei da Síria fez. Chamou os seus comandantes e disse assim: olha, aonde nós devemos colocar as nossas tropas para que nós possamos pegar o rei de Israel? Eu não sei a armadilha que estão aprontando contra você, mas eu quero que você fique tranquila, porque Deus permanece conosco. Quando os oficiais do rei da Síria falaram assim: meu senhor, aqui e aqui, em tal lugar. Assim aconteceu. Só que o ministério que Deus colocou na vida de Eliseu possa ser um ministério que Deus não colocou na sua vida. Eliseu não estava junto dos comandantes do rei da Síria para ouvir o que estava acontecendo. Mas ele estava no seu local, distante, porquanto Deus o revelou. Olha aqui a questão de um ministério. A questão da revelação. Não são todos que têm esse ministério. Por isso que os ministérios são divididos e específicos. Porquanto Eliseu falou para o rei de Israel: meu senhor, não vá para tal lugar e para tal lugar, porque estão armando uma armadilha contra o Senhor. E isso não aconteceu somente uma vez, mas mais do que uma vez. E sabe o que aconteceu? O rei da Síria chamou os seus comandantes e perguntou a eles: quem de vocês está a favor do rei de Israel? Sabe por que ele falou isso? Porque aquilo que ele estava falando lá, até mesmo no seu quarto, como diz a palavra do Senhor, na sua câmara, Eliseu estava sabendo, porque Deus estava revelando a ele. Então, igreja do Senhor, não fique preocupado com as artimanhas dos inimigos, porque o que ele estiver tramando contra você, se Deus não falar contigo, Deus irá falar com o anjo dele, para que você seja anunciado e se livre dessa armadilha. Um dos comandantes do rei da Síria disse assim: ó rei, não é nenhum de nós não. Não é nenhum de nós não. Mas é o homem de Deus. É Eliseu. Ou seja, a notícia já tinha chegado até eles, que é Eliseu que estava anunciando ao rei de Israel. Esse homem de Deus, meu Senhor, ele sabe o que tu fala até dentro do teu quarto. Aquilo que tu fala dentro do teu quarto, o Deus dele vai lá e fala com ele e revela para ele. Sabe o que o rei da Síria, aí eu uso essa expressão, chateadinho, fez? Quantas pessoas ficam chateadinho comigo, com você? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Ficou chateadinho. E falou assim: olha, arruma o exército com os melhores cavalos, as maiores tropas, os melhores armamentos, e vá até esse Eliseu. Onde é que ele está? Ele está lá em Dotã. Então vai lá e prenda-o. Olha o detalhe. Quando o inimigo tentar uma artimanha contra você, ele não vai vir para tirar a sua vida, porque ele não tem capacidade para isso. Porque o meu e o teu Redentor vive. Então para com esse negócio de ficar com medo de que o inimigo tem falado e tem se levantado contra a tua vida. Quem está em teu favor é o Senhor, o Deus dos exércitos. O rei da Síria falou assim: vai lá e prenda-o. Por que não falou assim: vai lá e mata ele, acaba com essa criatura? Não iria resolver o problema dele? Entre aspas, iria. Mas prenda-o. A Bíblia diz de que, no mesmo capítulo 6,
de que Eliseu, nesse dia em que o exército estava acampado para prender Eliseu, Elias levantou mais cedo. E ele viu, quantas vezes nós olhamos assim e falamos, meu Deus, é muita gente contra mim. Mas você com Deus, você nunca vai perder essa batalha. Ele olhou assim, ele viu que tinha muito dentro do exército do inimigo, e ele ficou desesperado. Sabe por que Geazi estava desesperado? Sabe por que o moço de Eliseu estava desesperado? Porque ele não estava focado na mesma linha de pensamento que o seu Senhor. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós precisamos estarmos focados em um só pensamento. Jesus é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Eu não tenho que ficar desviando para um lado e para o outro. Por quanto? O meu alvo é Jesus. E ali ele foi acordar Eliseu. Meu Senhor, acorda. Acorda. Porque são muitos os que estão contra nós. Aí vem a questão de oração que eu estive pela manhã compartilhando com jejum e oração. Quantas pessoas ficam preocupadas de como vai falar com Deus? É evidentemente que eu tenho que ter reverência. Mas sabe o que é, meus amados? Se eu sou programado dentro da liturgia para estar orando, eu já quero programar aquilo que eu vou falar. Ou seja, é questão de eloquência, questão de oratória, questão de apresentação. Tomar cuidado com as minhas palavras, porque eu não posso tropeçar, porque senão alguém vai rir. Eu quero lhe dizer que as pessoas podem até rir de você no que você está orando. Mas se a sua oração estiver em concordância com Deus, Deus irá fazer em teu favor e não em favor daquele que está rindo. E muitas vezes somos chamados aqui, já viemos preparados. Ou seja, é dessa forma que eu vou orar. Deus quer uma oração espontânea, meu amado. Deus quer que você fale com Ele espontaneamente. Sabe por que eu estou falando isso para a igreja? Porque quando Geazi acordou Eliseu desesperado, Eliseu falou assim, Senhor, abra os olhos do meu moço. Essa foi a oração de Eliseu. E eu quero lhe dizer mais. Não para no ministério, não para na unção, não para na ação do ministério. Mas o milagre aconteceu, porque os olhos de Geazi foram abertos. E assim Geazi pôde contemplar de que o que estava com eles, assim com Geazi e com Eliseu, era muito maior do que o que estava no mundo. E é assim comigo e contigo, porque Deus tem dado ordem aos seus anjos para que possa estar agindo em meu e em teu favor. Então, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aí para por aqui não. Quando desceu o exército inimigo, outra oração simples de Eliseu, Senhor, cega-os. Cegueira. Todos ficaram cegos. Eliseu podia muito bem matar todos eles. Mas ele disse assim, eu irei conduzir vocês até quem vocês estão procurando, que é o rei de Israel. E assim ele conduziu aquele exército cego até diante do rei. E olha a outra oração de Eliseu, simples e eficaz. Senhor, abra os olhos dos meus inimigos. E quando foram abertos, eles estavam diante do rei de Israel. E o rei de Israel perguntou a Eliseu, e aí, devo feri-los? Feri-lo-eis? Não. Prepara um banquete para eles. Ei, igreja, sabe o que Deus tem falado para mim e para você? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E você amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. E quando aquele exército inimigo teve seus olhos abertos, tiveram um banquete diante deles, e todos eles retornaram para o seu Senhor. A igreja pode glorificar a Deus? A igreja pode aplaudir o nome de Jesus? É assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida. É assim que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Então, para que você tome posse dessa palavra, nós precisamos estarmos em unidade. Nós precisamos sermos unânimes. Nós precisamos estarmos com um só pensamento.
eu quero orar pela vida da igreja. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Vamos colocar de pé. Aqueles porventura que desejarem estar aqui no altar do Senhor, pode ficar à vontade. O altar não é do homem, é o altar de Deus. Nós estaremos orando pela sua vida. Deus tem algo de especial para você. Não perca esse foco. Não perca esse foco. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E através da sua vida Ele será exaltado e glorificado. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta manhã. Manhã, Pai, que Tu separaste para cada um de nós, Pai, desde a eternidade. E, Senhor, que seja de grande proveito, Pai, a Tua palavra, de vermos na vida desses homens, Pai, os ensinamentos que eles tiveram, o ministério que eles exerceram, Pai, e os milagres que o Senhor propôs a cada um deles. E assim, não tem sido diferente em nossas vidas, Pai. Nós temos tido ministério, nós temos tido um chamado, e nós temos visto, Pai, grandes manifestações em nosso favor. Então, Senhor, continue, Pai, como Tu tens feito, abençoando ricamente esta igreja, de que nós possamos entender, ó Pai, de que sem unidade, Pai, nós não iremos alcançarmos o nosso objetivo. Então, de que nós venhamos mantermos firmes, Pai, orando um pelos outros, abençoando, Pai, o ministério do outro, ó Pai. E assim nós iremos prosseguir, Pai, a alcançarmos a vitória em Ti. Então, Senhor, eis aqui a Tua igreja, clamando pelo Teu nome. Entendendo, Pai, de que Tu tens estado também em favor. Então, Pai, não importa, Senhor, se é o Jordão que está em nossa frente. Não importa, Pai, se é o exército inimigo que está em nossa frente. Não importa, Senhor, se é aquele que está do nosso lado, Pai, o Geazi, Pai, que de repente não está focado no mesmo foco que nós estamos, Pai, mas o que nós iremos alcançar, Pai, em Ti, a nossa vitória. Então, Senhor, muito obrigado. E nós estamos aqui como igreja, decretando a nossa vitória, em nome de Jesus, e que toda a igreja possa dizer, aplauda o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém. Gostaria de convidar o pastor Fábio, que ele viesse até aqui ao altar. Queremos agradecer a Deus por essa palavra, por essa manhã, que o Espírito Santo ele venha falar mais ao seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Nós já estamos terminando, mas ainda vamos ver aqui assistir um vídeo. O pastor Fábio vai falar com vocês. Você pode se sentar por um pouquinho. Quer convidar também a reverenda, né? Aqui em seguida. A paz do Senhor, igreja. Terça-feira é o dia de culto normais na nossa igreja, um ato especial, culto de ação de graças, tá? Pedi o Bira para passar um trechinho, um vídeo curtinho, mas só para ter noção do que acontece. No Antigo Testamento, as pessoas deram uma oferta de gratidão como forma de dizer obrigado a Deus. Não era uma oferta obrigatória. Era totalmente espontânea. As pessoas simplesmente ofertavam, movidas por sua gratidão a Deus, pelo que lhes havia dado. मैं दान देना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरी बेटी को चंगा किया. Ich bin dankbar, dass Gott mir eine Leidenschaft gegeben hat, ältere Leute am Ende des Lebens zu pflegen. We are thankful that God chose to use us in Guyana. Através de suas ofertas ao Fundo de Evangelismo Mundial da Igreja do Nazareno, sua gratidão tem ajudado a proporcionar moradia, alimentação e educação para crianças no Nepal, financiar a Doce Entrega, um ministério evangelístico em cafetaria na Polónia e Dinamarca, cuidar de doentes e feridos em Papua Nova Guiné, inspirar um motorista de táxi no Líbano a compartilhar o Evangelho com seus passageiros, fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações. أنا بشكر الرب على موهبة الصوت والموسيقى اللي عطاني إياها.
Je suis reconnaissant pour la santé et le rétablissement de mon papa. Estamos muy agradecidos a Dios por la libertad que nos ha dado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. I give because I'm thankful. I will see my wife again in heaven. Nashukuru wazazi wangu walionifunza kumtumikia Bwana. Because I'm thankful for my mom's new lungs. Glória a Deus. A tal importância de você estar colaborando nessa aí, tá, gente? Tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. Leve no seu coração a importância desse ato, tá? Amém. Dia 23, evangelismo noturno. É o último desse ano. Vamos estar saindo para as ruas, tá? Levando aquele alimentinho e a palavra para o Senhor, para o pessoal que está na rua, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Reforçando aqui, e Mimos e Encantos, ainda teremos Mimos e Encantos amanhã e na próxima segunda, dia 20, é o nosso encerramento. E só retornaremos em fevereiro. Amém? Em nome de Jesus. E teremos algumas mudanças aí, teremos mais atividades. Desse período de recesso, nós estaremos trabalhando aí, contactando alguns professores. Vamos fazer umas mudanças no Mimos e Encantos. Amém? Para melhoria. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe. Boa aula.